a Cíntia. Eu sou a Mari. E esse é o Todos Podem Ter Sucesso. Esse é o primeiro episódio deste podcast, né? Que se chama Todos Podem Ter Sucesso, justamente com essa função, né? De mostrar aqui, através das nossas vivências, que realmente todos podem ter sucesso, todos têm potencial, né? E realmente capacidade infinita para alcançar os seus objetivos, seus méritos, seus caminhos, né? O objetivo é a gente trazer várias experiências aqui de pessoas que realmente atingiram sucesso através dessa filosofia de vida que a gente considera maravilhosa e conectar com muitas pessoas, né? Mas a gente já vai explicar um pouquinho melhor que filosofia que é essa, né? Primeiro eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, desse primeiro episódio. Joel Daguete. Olá, prazer, uma satisfação participar desse primeiro episódio de muitos do podcast Todos Podem Ter Sucesso. Eu me chamo Joel Daguete, resido aqui na cidade de Joinville, sou empresário no ramo imobiliário. Esposo da Maria Alice, né? Se apresenta um pouquinho, Maria Alice, pra gente. Eu me chamo Maria Alice, sou empresária na área imobiliária, corretora de imóveis. E é uma alegria, é um prazer estar participando desse primeiro podcast, como falou o Joel, né? Que seja o primeiro de muitos. Sim. Então, sou esposa, mãe, avó também. E carrega a bandeira aí, né? Desse ensinamento gratidão, maravilhoso, né? Exatamente. Então, só para todo mundo entender, né? Todos participamos aqui da Seichonoye do Brasil. Já vamos explicar melhor o que quer dizer, né? Os nossos responsáveis aqui preletores vão explicar, mas eu tenho orgulho em dizer que eu sou a presidente da Prosperidade aqui de Joinville. Marilene. Eu sou a divulgadora, também faço parte da diretoria dessa maravilhosa doutrina, né? Por assim dizer. E vamos entender um pouquinho o que quer dizer então, né, Joel? Explica pra gente o que quer dizer, né? O que é a Seichonoye? Se nós for olhar na questão literária, Seichonoye significa lar do progredir infinito. Mas o que significa isso na prática, né, essa tradução? Na Seichonoye, nós aprendemos que o homem é a suprema autocriação de Deus. Somos a suprema criação de Deus. Logo, nós somos possuidores de todos os atributos da criação divina. E nós, por direito, nós devemos viver isso no nosso dia a dia. Então, o ensinamento da Seichonoye, ele compila, vamos dizer assim, o principal ensinamento das religiões de origem, ligada à ciência, à filosofia, e podemos dizer que é uma religião também, porque dentro do ensinamento você tem todas as práticas religiosas. Espiritualidade, né? Desde cerimônias de batismo, de casamento, cerimônias fúnebres, que é o que caracteriza a questão organização religiosa, né? Eu me casei na Seichonoye, inclusive. Que legal. Olha, eu diria que não há problema no mundo que não se resolva com a prática dos ensinamentos da Seichonoye. Porque ela ensina que o homem é filho de Deus, que tudo ao nosso redor é projeção da nossa mente. Então, são diversos problemas de ordem, de saúde, familiar, ligado à prosperidade também. Então, todos esses problemas, né, que não são problemas, né, são oportunidades, né, de crescimento para nós. E com a prática do ensinamento da Seichonoye, não há problema no mundo que não se resolva. Eu queria perguntar para vocês dois, como é que vocês começaram a estudar os ensinamentos? Que o Joel já chegou falando várias coisas bem bacanas e profundas, mas como é que ele sabe de todo esse conhecimento maravilhoso? E o que chamou mais atenção nessa filosofia no primeiro contato de vocês? Acho que a gente pode começar com o Joel. Tem uma passagem em uma das sutras sagradas da Seichonoye que diz que aquilo que é necessário para cada um de nós, ele aparece conforme a necessidade. E cumpriu a finalidade, ele desaparece por si. Isso realmente tem uma profundidade no ensinamento. Então a gente entende que nada existe por acaso. E eu poderia dizer de repente que eu conheci o ensinamento por acaso, mas não foi por acaso. Porque eu não estava buscando. Mas alguém, um filho de Deus abençoado, tomou a iniciativa de divulgar o ensinamento no ambiente que eu estava. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a filosofia Seichonoye. E o que me fez compreender, aceitar e admirar o ensinamento? Porque em momento algum houve intenção de conversão para outra religião.
E sim, eles explicaram que, com o conhecimento da Seichonoye, eu iria passar a entender na profundidade realmente o ensinamento religioso que eu estava frequentando. Sem Porque impor, a né? Seichonoye, ela reconhece que as religiões são todas luzes de salvação e que precisa, para cada determinado público, uma forma de pregação. Exatamente, cada um está num nível espiritual adequado, né? Então, todas as religiões são portas que levam a Deus, são luzes de salvação. E eu conheci muito cedo, conheci na minha adolescência, eu estudava na 8ª série e precisava tirar 10 na prova. Naquela época a psicologia era cinta, né? Se não tirasse, apanhava. E aí eu ganhei uma oração como ter êxito nos estudos. Então, eu já entrei praticando, estudando, lendo bastante, várias vezes fazendo aquela oração, várias vezes com fé. Então, ali eu comecei a trabalhar a minha fé, a acreditar em Deus, uma força maior, em Deus que está sempre me orientando. E aí eu tirei 10 pela primeira vez e passei. E a partir daquele momento, meu sonho era conhecer Seichonoye, porque era do interior do Paraná, Irati. Então, lá não tinha Seichonoye. Quando eu vim fazer vestibular para fazer faculdade, morando já em Joinville, aí eu fui convidada por um preletor para ir na reunião da Seichonoye aqui em Joinville. E eu fui rapidamente, porque já era o meu sonho, né? Sim. Desde então, eu estou participando, né? E tive já diversas vitórias, assim, através do ensinamento da Seichonoye, através da prática do ensinamento da Seichonoye. Essa oração que tu falou que tu recebeu, tu ganhou de alguém dentro da Seicho, é isso? Não, foi na escola. Uma professora que provavelmente conhecia a Seichonoye e vendo a necessidade de alguns alunos ali. E várias vezes a oração, mas também eu tive a ação, porque a gente também precisa ter ação. Eu ia comentar justamente sobre isso. Não basta decidirmos, nós precisamos ter ação para que o que a gente decidiu se concretize. Não basta rezar, achar que vai cair do céu. Não, precisa rezar, ter fé e agir ficar em esperando, direção né? àquilo. E agir assim, qualquer projeto que você faça, você usando a fé, a visualização, né? Decidindo, fé, visualização, ação e gratidão. Agradecer antecipadamente, né, pelo que você deseja. Sim. Que bacana. Então, para quem gostaria de alcançar também esses objetivos, né? Qual que é a dica que vocês dão, assim? Como é que a Seicho pode ajudar as pessoas? A Seichonoye surgiu em 1930, através do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que deixou uma literatura com mais de 400 livros, 400 obras. Em torno de 50% disso, uns 200 livros já estão traduzidos para o português, porque ele iniciou no Japão. Então, essa literatura toda, nós temos resposta para qualquer... Tem orientação, resposta para qualquer dúvida que você tiver. Essa resposta, às vezes, vem com a orientação do próprio mestre, e muitas vezes vem com relato de experiência, com milhares de relatos de experiência pelo mundo afora, de pessoas que praticaram o ensinamento e superaram alguma situação, transformou o resultado que estava manifestado com a aplicação das práticas do ensinamento. Porque a proposta do ensinamento é você vivenciar no seu dia a dia o ensinamento. Que enquanto literatura, teoria, é uma vã teoria. Mas quando nós passamos a colocá-la no nosso dia a dia como prática, aí a gente vê o resultado efetivo. O que eu acho interessante também, a gente faz parte da diretoria, a gente também pratica, também estuda, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento. Sim. Eu acho muito bacana que muita gente ou escuta Seichonoye e se assusta, né? Com a palavra em si, né? E pergunta, mas acredita em Deus? Acredita em Jesus? Como é que é uma isso? religião, não é? E para mim, uma das passagens que eu acho muito bacana é que sempre menciona a história de Jesus Cristo, né? Então a gente tem passagens mencionando Jesus Cristo como também um salvador, né? Então, apesar de que para muitos, o mestre recebeu uma intuição, recebeu um chamado de Deus e escreveu isso em livros, mas também tem essa conexão com Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo foi um grande líder, o maior, tão líder que ele provou, que o mestre diz que a matéria não existe, que ele ressuscitou, né? E para mostrar para nós realmente que a matéria não existe. Sobre essa questão de Jesus Cristo, né? Eu lembro que eu convidei a minha mãe para ir pela primeira vez, né? Conhecer uma reunião da Seichonoye.
E ela não sabia do que se tratava, só ouvia falar de vez em quando e teve vontade de conhecer. E aí, quando ela saiu da reunião, ela falou assim: ah, mas vocês falam de Deus, né? Somente Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Ela não tem dualidade. Só existe Deus e o que vem de Deus. É porque quem não conhece, olha de fora, não imagina o que acontece lá dentro, o que a gente faz, né? Mas não é uma seita, não. Não é. Ela não tem sectarismo religioso, mas muitos adotam como uma religião. Ela tem a essência de todas as religiões. Sim. E eu também entendi mais a minha religião, que eu sou católica de nascença, eu entendi mais estudando a doutrina da Seichonoye. Pude entender melhor a minha religião, que é católica. E hoje a gente vê que, se for analisar as outras religiões, o que elas estão falando, né? Todas elas estão falando a mesma linguagem, se a gente for analisar, né? O que a gente fala lá não é diferente do que a gente vê nas outras igrejas. Mas a linguagem, o formato, né, a mensagem que chega, né, que chega de um canal diferente às vezes, né? É a profundidade até onde chega, né? A gente sabe que na Seichonoye nós aprendemos sobre o Deus único, o único Criador universal. E não existe o segundo. Exato. Então, não existe dentro do ensinamento o dualismo sobre o Deus do bem e o Deus do mal. Sim. Nós cremos e reconhecemos unicamente o Deus universal, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Todo de tudo. Então, dentro do ensinamento, nós vamos mergulhando numa profundidade em que não há limites ou barreiras. Como em algumas situações, em algumas denominações, ela chega até um certo patamar e ali há uma barreira. Ela não avança. E aí começa a reconhecer outras situações que duelam entre o bem e o mal. A Seichonoye não, ela transcende, porque você pode pegar aí na sua Bíblia, você que é estudioso, Sim. né? A Seichonoye estuda também o cristianismo, o budismo, shintoísmo. As práticas religiosas do ensinamento, elas vêm do shintoísmo. Mas a gente estuda toda a essência das religiões, né? Existe a manifestação como individualidade de um ser criado por Deus. Mas o Todo-Poderoso é universal e é somente do bem. Então, esse é um ponto de diferencial do ensinamento da Seichonoye. Por isso, ele chega a afirmar, né, que cada um é o próprio Deus. Sim. Porque nós somos, assim como Deus é uma grande fonte de luz, nós somos uma fonte emanada dessa luz. Exatamente. E que nós também temos o livre-arbítrio, né? Deus é tão bonzinho com a gente, que se a gente decidir, que dia maravilhoso, vai ser. Se a gente decidir que é um dia ruim, também vai ser. Sim. Então, nós temos o livre-arbítrio. E também podemos construir o nosso futuro, o nosso destino, também com o poder da palavra. Que a palavra tem força criadora. Eu ia puxar um gatilho justamente do que tu está falando, né? Pedir para vocês trazerem exemplos de como que a Seichonoye pode ajudar a gente, que o objetivo é falar sobre prosperidade, como pode ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos e o nosso desenvolvimento pessoal, porque a prosperidade ela não está só relacionada à questão financeira, é bem nesse gancho que tu está indo, né? Exatamente. É que prosperidade na Seichonoye, riqueza também, o que seria? É ter o que nós precisamos na hora que nós precisamos. Riqueza não é um acúmulo de bens materiais, e sim ter o que eu preciso na hora que eu preciso. Se nesse momento eu preciso de água, eu tenho água, eu sou rica. Né? Então, é ter o que eu necessito na hora que eu necessito. Isso é prosperidade na Seichonoye. E ser grato por isso. Nem a mais, nem a menos, né? Nem a mais, que a nem gente a tem, menos. né? Exatamente. Eu vejo que cabe nesse ponto a questão da fé. Porque muito se fala sobre fé. Porque você tem que ter fé. Você tem fé? O que é ter fé? Reconhecer que já existe o que você não está antes de vendo. manifestar Exatamente. aquilo que você não vê. Isso é ter fé. E Ele já existe. Eu só preciso reconhecer e aceitar. Sim. Quando deseja algo, a gente se limita, talvez, principalmente para a questão financeira, né? Se não tem os recursos e tal. Mas para pensar, para projetar, você não tem custo. O único custo é um pouco do raciocínio, né? De analisar, de projetar. O universo conspira a seu favor.
Quando você colocou lá um projeto de comprar um carro modelo X ou Y, o que você vê na rua? Um monte Só daquele isso. carro. Você só vê aquele carro. Verdade. Porque você criou Focado. uma vibração Tá mental, focado. uma sintonia que vai vibrar naquilo ali. Não é, volto a dizer, não é passe de mágica. Não. Existe um roteiro, uma programação, e nós colocamos, na verdade, a funcionar as leis. O universo todo O é reconhecer, formado por né? leis. Quando a Maria Alice se colocou, parecia muito fácil, mas eu sei que tem algumas coisinhas no meio aí, tem algumas práticas, né, que a Tem. Seixo ensina. Tem. Que existe todo um trajeto, um suor, tem. né? Que é um suor não só físico de pensar, mas também... Posso falar a primeira prática Claro, que eu fiz? pode Então, falar, quero ouvir. quando eu separei, e aí meu ex-marido não pagou mais o apartamento, foi para leilão. O banco abjudicou, colocou para leilão, mas ninguém viu o apartamento. Foi 5 vezes para leilão. Por que ninguém viu? Porque eu estava fazendo as práticas da Seixo Noé. Aí eu estava lendo um livro, eu não me recordo qual é o livro agora, porque eu estudei os 40 volumes da Verdade da Vida, né? Depois tem mais um outro, que no auge o mestre escreveu, que são mais 11 livros. E aí eu fazia a prática que eu li naquele livro, sendo a matéria. O mestre diz que a matéria não existe, ok? E aí eu li no livro. Sendo a matéria originariamente nada inexistente, ela manifesta-se de modo infinito e ininterrupto. E eu agradeci. Obrigada a Deus, porque já me desse condições financeiras de eu comprar esse apartamento. E aí eu estava dirigindo, indo para trabalhar, indo atender cliente, tomando banho, e eu fazia essa prática o tempo inteiro. Sendo a matéria originariamente nada inexistente, manifesta-se de modo infinito e ininterrupto. Obrigada a Deus, porque já me deste condições financeiras para eu adquirir esse apartamento. O que aconteceu? O banco veio oferecer para mim, num valor bem abaixo do que o apartamento valia, porque eu morava no apartamento. E aí, como ninguém viu 5 vezes no leilão, Sim. eu fazendo a prática, agradecendo aquele imóvel, o banco veio e ofereceu para mim ainda de uma maneira facilitada, que eu dava uma entrada e pagava o restante parcelado. E aí foi como eu adquiri esse apartamento. Então, foi a primeira prática que eu fiz, né? Não foi num passe de mágica, eu trabalhei também, eu vendi muitos imóveis, Claro. né? E também para comprar esse imóvel, mas veio de uma forma mais facilitada para mim comprar. Repete essa prática aí pra gente aprender também aí. Vamos vai. anotar aqui, papel e caneta na mão, peraí. Repete a mentalização. Essa prática eu passei para muitas pessoas que já conseguiram muitos resultados. Mas tem que fazer. Não é uma vez, é que nem oração de perdão. O que Jesus Cristo fala? Tu faz 70 vezes 7. Né? Então, não é uma única vez que eu faço. Eu tenho que gravar no meu subconsciente, porque aí tudo é automático. É que nem quando eu aprendo a dirigir, né? É bem difícil As quando eu estou primeiras aprendendo a vezes- dirigir, porque eu tenho que pensar qual marcha, eu tenho que pensar em tudo ali. Se eu vou tirar o pé da embreagem, colocar no acelerador. Sim. Agora não, agora os carros são automáticos. Mas quando eu aprendi a dirigir, foi assim. Sim. Então a gente precisa praticar muitas vezes para a gente ter resultado. Não é uma vez. Se tornar Eu fiz uma automático. oração de perdão, não estou em harmonia ainda. Mas A gente está falando aqui de meditação Fala a Shinsokandi, mesma coisa. o mestre, Sagrada, o mestre, mestre. né? Eu lembro, Tanta que, eu coisa. lembro que a primeira vez que eu estive na Seicho Noe aqui de Joinville, eu estranhei muito, assim, né? Porque tem toda uma posição de oração, tem toda uma oração muito diferente, esquisita, né? Da onde que veio tudo isso, né? Quem é esse mestre aí da Seicho Noe, Joel? Fala pra gente. Masaharu Taniguchi, um japonês, Um grande estudioso, né? um franzino japonês, desenganado pela medicina, em que é só estudar a literatura do mestre, né? Desenganado pelos médicos, pela medicina, as companhias de seguro negando fazer seguro para a vida dele, por estar muito fragilizado. E esse senhor, um buscador, um exímio buscador da verdade, peregrinou por muitas religiões e seitas lá do Ocidente, né? Do Oriente. O fundador da Seicho Noe, Masaharu Isso. Taniguchi, né? Na época ele estava com 30 anos de idade, lá foi em 1930, e ele viveu entre nós aqui até os 95 anos de idade. Ah, caramba. Então, ele próprio vivenciou, vamos dizer, essa transformação por estar desenganado pela medicina, superou toda essa situação e viveu todo esse tempo entre nós. E trouxe esse ensinamento pra gente divulgar, né? Que é o objetivo principal da gente estar aqui hoje Exatamente. reunido. É levar Levar o maior possível número de pessoas essa informação, esse ensinamento que é tão bacana, né? Exatamente. Chegou o momento que ele começou a receber revelações divinas, Quase como um poema, né? como um poema. E a própria Sutra Sagrada, que ele recebia como inspiração divina, isso tem relatos de pessoas com poder de clarividência, que
Quando ele recebia essa orientação, ele transcrevia para o papel e depois ele organizava essas ideias, essas revelações que ele recebia, e assim foi compilando grande parte dos livros que hoje nós temos, que eu citei antes, são mais de 400 obras. Então, humanamente, é praticamente impossível um homem, num período aí de 40, 50 anos da sua vivência, deixar essa quantidade de literatura. Então, comprova, ela foi inspirada diretamente de Deus através de Masaharu Taniguchi. Tanto que em toda a literatura cita o nome Masaharu Taniguchi por umas questões de formalidade legal, mas ele nunca se intitulou como o fundador da instituição religiosa, da filosofia Seiichi-no-e, e sim o grande Deus, porque ele se considera uma trombeta, um canal que recebeu o ensinamento para deixar à disposição da humanidade. Então assim foi que surgiu a Seiichi-no-e. E aí, essa sutra sagrada, esses poemas que eram lidos, as pessoas que liam os livros e esses poemas, passou a acontecer situações dadas como milagrosas, como, por exemplo, famílias se restaurando, situações de doenças incuráveis para a época, sem explicação, acabar acontecendo a cura, né, dessas enfermidades. E aí foi-se, vamos dizer assim, coletivamente, passou a ter uma crença, uma fé muito grande, tanto que muitas pessoas passando a ler os ensinamentos ou recebendo orientação direta dos preletores, dos divulgadores do ensinamento, nem só do próprio mestre, porque rapidamente se expandiu, principalmente para o Brasil, e do Brasil para vários países do mundo que hoje têm o ensinamento. E essas pessoas lendo esse ensinamento foram tendo resultados maravilhosos de transformação. E como é que as pessoas que estão ouvindo a gente podem entrar em contato com esse ensinamento? Tem curiosidade? Hoje, com essa ascensão da internet, né, você digita ali no YouTube, Google, você tem uma infinidade de informações e material, né, à disposição. E para quem tem a oportunidade de ir num local presencial, como aqui em Joinville, na Avenida José Vieira, 1228, semanalmente ali tem atividades abertas ao público, atividades gratuitas, que recebe todas as pessoas para ouvir a verdade do ensinamento da Seiichi-no-e. É todas as terças-feiras, né, Cíntia? Todas as terças-feiras, às 20 horas. A gente tem reuniões da prosperidade na regional, né, que é aqui em Joinville. Mas no site da Seiichi-no-e tem muita informação também das outras ALs, para quem não é de Joinville ou quem não é de Santa Catarina, né, tem no Brasil inteiro, né? E inclusive fora do Brasil, né, como foi fundado no Japão, tem também, né, a sede principal lá no Japão, né? Eu queria parênteses aqui, né, a gente falou, o preletor, né? Quem que é o preletor, né? Na verdade, o preletor, ele faz papel como se fosse o padre da católica, como se fosse o pastor, como se é a pessoa que conduz a reunião, né? Então eles os dois aqui são preletores, né? Estudiosos do ensinamento, então podem explicar até um pouquinho melhor do que eu, né? O preletor ele faz a sua oração para se preparar para a reunião, ele estuda um livro e ele apresenta aquele tema ali segundo a inspiração de Deus também, né? Mas o preletor, ele passou por um processo. Primeiro, de praticar, de estudar o ensinamento, fazer alguns cursos e prestar alguns exames que lhe qualifiquem a ser o preletor do ensinamento, né? Que é quem... Tem requisitos, gente. Profere tem que estudar, as atividades tem que fazer doutrinárias, prova, né? tudo mais. E nós somos trombetas, né? Nós passamos ali o ensinamento da Seiichi-no-e, somente o que está nos livros. Exatamente. Agradecer a presença de vocês, muito obrigada, né, por tanto ensinamento, por esse momento, né, entre nós, a Cíntia também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de dizer só que o intuito desse podcast, né, como já foi feita uma introdução ali no começo, ele é a gente esclarecer um pouco, né, sobre o que é a Seiichi-no-e. Eu mesmo sou uma pessoa que a primeira vez que eu passei na frente do prédio, eu não conhecia ainda, não sabia do que se tratava. Eu cheguei a pensar que era um local de outras coisas, né? De macumba, coisas erradas. Eu não entendia, né? Mas aí quando você começa a frequentar, né? Você vai para conhecer, começa a frequentar,
você é muito bem recebido lá dentro, né? Eu fui muito acolhida quando eu entrei lá. Eu acho que essa foi uma parte que me cativou, assim, de início, né? Tem uma recepção de pessoas lá te esperando na reunião. Tu entra, assim, as pessoas vêm falar contigo como a te conhecessem, Muito obrigado, né? muito obrigado, muito Te obrigado. abraçam realmente, né? Eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito em outros lugares. Não quero dizer que um é melhor que o outro, né? Mas eu acho que poderia ser espelho para todos os lugares, né? Onde as pessoas se reúnem para falar de Deus, né? Porque Deus é isso, né? Deus é amor, né? É um amor infinito. Então, a gente, como deusinhos, a gente tem que refletir isso também, né? Exatamente. Aceita, não é nada. É. Não tem sectarismo religioso. Todas as pessoas podem Pode ter frequentar sucesso. a Seichonoye, todas as pessoas podem frequentar as reuniões da prosperidade. Exatamente. Mesmo, Todos podem ter sucesso, né? Mesmo frequentando a sua religião, né? Mesmo frequentando a sua religião. Pode frequentar a Seichonoye. São palestras maravilhosas, né? A gente sempre tem um ensinamento incrível. Então, você que quer alavancar mais sucesso na vida, né? Quer prosperar mais em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, quer entender melhor, né? Quem é você. Então, está convidado a estar conosco todas as terças-feiras, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, Todos podem ter sucesso, né? A gente se reuniu aqui para falar um pouquinho sobre a Seichonoye. Mas em cada episódio a gente vai receber novos convidados, né? Com certeza. De vários ambientes de trabalho, de vários segmentos, né? Não para falar só... aqui é uma introdução, né? Então, com o primeiro episódio, a gente trouxe essa base, né? Que é a Seichonoye, mas a gente quer mostrar que pessoas comuns do dia a dia, né? Que são empresários, que são empregados, que são empreendedores e que buscam evoluir na sua vida e progredir sempre... Podem ter essa base também, né? Diferente. Podem ter essa base aí para conquistar o sucesso também. Todos podem ter sucesso, né, Mari? É isso aí. Agradecer a presença dos dois, né? Foi muito bacana esse momento e é só o começo. Só o começo. Só gostaria de dar uma palavra final, pode ser? Claro. Então, eu gostaria de dizer para você que está ouvindo esse primeiro episódio que essa situação que você está vivendo nesse momento, não importa qual seja ela, mas todos nós carregamos alguma dor, alguma situação para superar. Essa situação não é real. Essa situação, ela é uma somatória de sentimentos, de pensamentos, de circunstâncias que eu criei, que você criou. Logo, você próprio consegue resolver. Só dê o primeiro passo e se permita. Se eu próprio falo de experiência própria, não importa de onde você veio, não importa o caminho que você está caminhando agora, importa sim para onde você deseja chegar. E claro, aí nós precisamos mudar muitas vezes os caminhos que nós estamos seguindo para chegar naquele objetivo. E nessa mudança de caminho, muitas vezes vai mudar as pessoas que estão caminhando comigo, os hábitos, mas só tem um responsável, único e exclusivo. Eu sou o único responsável pela transformação da minha vida. É isso aí. Exatamente. E nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. É de única e exclusiva responsabilidade nossa. Então, não é o que acontece conosco, é o que a gente vai fazer com o que acontece conosco. É verdade. Reforçando, então, a Seichonoye tem várias associações, né, no Brasil. E aqui em Joinville, quem é de Joinville, né, pode chegar lá no nosso endereço, né? Avenida José Vieira, 1228, no bairro América, aqui em Joinville, né? A gente vai deixar os contatos também, né? Para quem quiser tirar alguma dúvida sobre as reuniões, tá tudo aqui embaixo, bem certinho aí para vocês. Exatamente. E reunião para todos os públicos. É isso? É isso. Encerramos por aqui, então, mais um Todos Podem Ter Sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.